Opa, tudo bem? Bora falar de métricas? Sei que é para isso que você está aqui assistindo esse vídeo, que na verdade não vai ser um simples vídeo, tá? Vai ser uma super aula, onde eu vou falar tudo o que você precisa saber para analisar muito bem as métricas das campanhas de captação para o seu lançamento. Mas antes de continuar aqui, deixa eu me apresentar, talvez você não me conhece ainda. O meu nome é Rodrigo Magela, eu sou o gestor de tráfego para lançamento e eu ajudo tanto experts aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos a terem mais resultados nos seus lançamentos. E aqui eu quero compartilhar com você um pouco da minha experiência e te mostrar como que eu tomo as decisões, porque ser gestor de tráfego é muito mais do que subir as campanhas, tá? Isso é fundamental, você saber subir, saber configurar, saber o que você está fazendo, dominar o tráfego do seu lançamento, mas também é muito importante que você olhe para as métricas e saiba tomar as decisões. Algumas vezes vai acontecer de você tomar decisões que não vão ser positivas, mas faz parte do jogo, você só aprende fazendo, tá? Mas conforme a sua experiência vai aumentando, você começa a olhar as métricas de uma maneira muito mais analítica e consegue tomar decisões muito mais assertivas. Mas para que isso aconteça, você precisa saber quais métricas você deve analisar. E é disso que eu quero falar aqui, tá? Quais são as métricas e como que eu analiso cada uma delas. E não vai ficar só na teoria não, tá? Eu vou te mostrar na prática, vou compartilhar aqui a minha tela com você, vou te mostrar campanhas reais que eu estou gerenciando nesse exato momento, vou te mostrar as métricas delas sem segredos, para que você perceba exatamente o que eu estou fazendo, o que eu analiso e como que eu tomo as decisões em cima dessas campanhas. Fechado? Então vamos lá para a tela do computador que eu vou te mostrar tudo isso. Prontinho, estamos aqui na tela do computador e a primeira coisa que você vai ver é que as minhas colunas aqui estão totalmente personalizadas, né? Eu deixo aqui nas minhas colunas somente as métricas que são realmente essenciais para eu estar analisando dia a dia, várias horas por dia. Isso depende do budget, né, do orçamento que eu estou investindo. Quanto maior o investimento, mais vezes eu preciso estar próximo da campanha, analisando. E eu vou te mostrar isso, tá? Então, se você não sabe como configurar essas colunas, é a primeira coisa que eu quero te falar. Porque não adianta eu explicar tudo isso se você não souber como configurar essas colunas aqui do seu gerenciador de anúncios aqui no Facebook Ads. Tá? A gente vai falar hoje sobre Facebook Ads. Se você não souber escolher essas colunas, não vai adiantar, porque você vai ficar dependente das colunas pré-configuradas do Facebook. Tá? É algo muito simples, mas caso você não saiba, eu quero te explicar agora. Quando você olha aqui em cima, tá? Nessas três barrinhas, você clica aqui, ele aparece todas as colunas pré-configuradas. Então tem as colunas de desempenho, configuração, veiculação, são campanhas do próprio Facebook. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar as minhas próprias. Então você vai ver que tem aqui, ó, para as campanhas de video view de 50%, 100%, e aqui eu criei uma de convite para este lançamento que eu estou fazendo agora. Coloquei aqui as siglas do lançamento. E assim, é muito simples de você configurar as suas colunas. Quando você clica aqui nessa opção que eu te mostrei, tá? Que são a opção colunas, vai aparecer todas as pré-configuradas e logo aqui abaixo você tem a opção de personalizar colunas. E é aqui que você vai clicar, tá? Então, selecione nessa opção. Prontinho, depois que eu cliquei lá, ele me abre esta tela aqui, que é onde eu escolho exatamente quais as colunas que eu vou querer. Aqui aparecem as colunas selecionadas no momento e eu posso aqui remover cada uma delas se eu quiser, tá? E posso adicionar as novas. Então, venho aqui, consigo filtrar por métrica de desempenho, engajamento, uma série de métricas, mas para as campanhas de convite, eu uso essas métricas aqui, tá? Já a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Então, orçamento, lead, custo por lead, valor gasto. Calma que a gente vai entrar em cada uma delas, você vai entender. Só queria te mostrar isso. Eu aconselho você vir aqui primeiro, selecionar essas colunas que você quer e aí você consegue salvar ela aqui embaixo. Ó. Você coloca para salvar como pré-definição e você consegue dar um nome para as suas colunas. Isso é muito massa porque vai ficar salvo e aí quando você precisar dela de novo, você não precisa vir aqui configurar novamente, criar todas as colunas. Você salvou, ela vai ficar com o nome que você escolher e eu vou clicar aqui em cancelar para você ver. Ó. Quando eu vir novamente, eu consigo vir aqui e selecionar a que eu quero, que no meu caso aqui é o convite VDJ1, tá? Se eu selecionar outra aqui pré-configurada do Facebook, ele vai mudar todas as colunas, aqui ó, mudou tudo, e no meu caso eu gosto de analisar usando aqui as colunas que eu já configurei, beleza? Quando eu coloco ele redimensiona aqui, eu gosto sempre de ajustar, deixar tudo bonitinho, então ajunto elas aqui ó, para ficar melhor de eu ver, certo? Vou fazendo isso com cada uma delas. É o que eu particularmente
eu delego esse tempo aqui porque eu gosto de ver elas todas arrumadinhas e ficar melhor também para eu já bater o olho e ter de uma forma muito mais objetiva ali o que eu quero. Só lembrando que a gente está falando de uma campanha de convite, não uma campanha de captação. O nome que você achar melhor, você está gerando leads para o seu lançamento. Então você vai ver que toda a hierarquia, digamos assim, que eu coloquei de colunas aqui, é para eu analisar os dados de geração de lead, custos por lead e todas as métricas que são essenciais e que impactam no meu custo por lead e no meu volume de leads. Deixa eu falar aqui as colunas e aí a gente vai voltar analisando cada uma delas, tá? Então o que é que eu coloco? Lead, custo por lead, valor gasto, cliques no link, o meu custo de CPC, né, custo por clique no link, CTR, tá? Alcance, impressões, CPM, frequência e taxa de conversão, tá? Essa daqui já vai um spoiler para você. É uma métrica que ela não vem configurada já nativa no Facebook. Eu criei essa coluna. E se é algo que você não sabe fazer, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar o passo a passo como que você cria uma métrica de taxa de conversão na sua página de captura aqui na tela do Facebook Ads, tá? É algo que quando eu aprendi facilitou muito mais, porque dia a dia eu consigo analisar a minha taxa de conversão sem eu precisar entrar no Analytics ou olhar de outra forma. Eu já venho aqui e sem eu precisar fazer a conta, né? Antes eu fazia a conta separado, pegava lá a minha quantidade de cliques e a minha quantidade de leads, ficava fazendo a conta ali dia a dia. Agora eu já tenho ela direta aqui na minha tela do meu gerenciador de anúncios. Eu vou te explicar como que você faz isso, mas vai ser só para quem ficar até o final do vídeo. Então, é um presente para você ficar até o final do vídeo. Então, agora que eu já te falei todas as colunas aqui, a gente vai entrar em cada uma delas, tá? A primeira que eu quero falar com você é sobre o volume de leads, a quantidade de leads, porque é uma métrica que impacta diretamente no resultado do seu lançamento, seja de pessoas participando e até mesmo de faturamento, tá? A probabilidade de você faturar mais, trazendo mais pessoas, se aquelas pessoas, é claro, estiver alinhada com o seu produto, é muito maior. Uma coisa é você fazer um lançamento que gerou 10 mil leads, outra coisa é um lançamento que gerou 50 mil leads, tá? A probabilidade do que gerou 50 mil leads ter um resultado muito maior é bem grande, tá? Desde que você cumpra ali os pré-requisitos de trazer uma pessoa alinhada com a sua semana, com o seu evento e mais ainda com o seu produto. Então, essa é a métrica principal, tá? O volume de lead que você precisa gerar. E, pelo menos aqui no meu cenário, eu tenho uma meta para bater. Geralmente o expert, a gente faz uma reunião de alinhamento, de planejamento, que isso é muito importante. Quando que a gente vai acontecer, quanto que a gente vai investir, qual é a meta de leads que a gente precisa alcançar, tá? Então, geralmente eu tenho esse número antes. Nós precisamos gerar 50 mil leads, 60 mil leads. Eu tenho essa meta antes e eu preciso trabalhar todos os dias para chegar nessa meta e, quem sabe, passar ela. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Então, o que é que eu faço? Se eu tenho lá que gerar 100 mil leads, por exemplo, e eu tenho 10 dias para gerar, eu vou pegar esses 100 mil leads e dividir por 10, e eu sei que eu tenho que gerar uma cota de 10 mil leads por dia para bater a minha meta. Se tem um número aqui de 10 mil leads, mas mesma coisa funciona para 50 mil leads ou para 10 mil leads. Eu tenho 10 mil leads para gerar e tenho 10 dias, eu sei que eu tenho que gerar 1000 leads por dia. Beleza? Então essa é uma métrica que eu preciso olhar todos os dias, analisar. Eu sempre venho aqui e nas minhas métricas eu gosto de analisar a métrica do dia anterior, tá? Então ontem e os meus últimos 7 dias. São 2 intervalos que eu analiso dia a dia e vejo se eu estou batendo a minha meta semanal e a minha meta diária, tá? Então por isso que esta é a minha primeira coluna aqui, que é a minha coluna de leads. Você vai ver que o nome aqui é um pouco diferente, que está Lead _ VDJ1. Porque esse foi um evento personalizado que eu criei, tá? Eu não gosto muito de usar o evento padrão do Facebook, o evento de lead, porque muitas vezes esse evento está em várias páginas de captura e eu gosto de criar um evento personalizado para cada lançamento. Como as siglas desse lançamento aqui é VDJ1, tá? Eu gosto de dar uma sigla para cada lançamento, fica mais fácil para eu organizar as métricas, não só de agora, mas se passarem 5 lançamentos à frente, eu consigo pela sigla puxar essas métricas anteriores de forma muito simples, tá? Então tá aqui Lead VDJ. Então essas duas campanhas aqui, elas me geraram 12.454 leads, tá? 7.746 leads de público morno, tá? Coloquei aqui na minha nomenclatura de campanha público morno. Deixa eu abrir um pouquinho aqui.
público morno, e 4.708 leads de público frio. Tá? Logo na sequência vem o meu custo por lead, porque tem uma relação muito direta entre o meu volume de leads e o meu custo por lead. Quando eu consigo um custo por lead menor, consequentemente, se a verba é a mesma, eu vou conseguir um volume de leads maior. Né? Se eu tenho lá 10 mil para investir e gero lead a R$1, eu vou conseguir gerar 10 mil leads. Se eu estou gerando lead a 50 centavos, eu vou conseguir gerar 20 mil leads. Então, o meu custo por lead ele tem um impacto direto no meu volume, tá? Então, por isso que é a minha segunda métrica aqui que eu analiso. Eu estou com custo por lead de R$ 2,03 aqui na minha campanha de público morno, certo? E R$ 2,84 na minha campanha de público frio. A minha meta, o meu objetivo, o meu teto aqui do meu custo por lead era de R$ 2,00, tá? Mas conforme a campanha foi rodando, eu percebi que eu não ia conseguir ficar abaixo de R$ 2,00. Então, o meu cenário real nesse momento aqui, nessas campanhas, está sendo de R$ 2,34, tá? Estou com custo por lead de R$ 2,03 na minha campanha de público morno, tá? Que eu esperava que tivesse um custo por lead bem menor, na casa aí de R$ 1,50, tá acima do que eu esperava, e com custo por lead de R$ 2,84 na minha campanha de público frio, que eu também esperava conseguir um pouco menos, na casa de R$ 2,50. Então, com o meu lead de público morno a R$ 1,50 e o de público frio a R$ 2,50, eu ia ter um custo por lead médio de R$ 2,00. É muito importante que você esteja atento, esteja atenta a qual é o seu teto, tá? E lutar para ficar debaixo dele. Então, se você quer um custo por lead máximo de R$ 2,00, tem que trabalhar para ficar abaixo dele. Vai acontecer situações como a minha aqui, eu estou te mostrando algo real, poderia pegar uma campanha que tivesse tudo lindo, mas é uma campanha que está me dando justamente trabalho para conseguir baixar esse custo por lead aqui, e a gente tem que entender que às vezes a gente vai conseguir, às vezes não, faz parte do jogo, tá? Mas eu estou conseguindo ficar ali na média, no custo por lead de R$ 2,34, na média dessas duas campanhas aqui. Beleza? Então, dá uma equilibrada entre o público morno, que geralmente o custo por lead é menor mesmo, e um público frio, que tende a ser um custo por lead maior. São pessoas que não te conhecem, não conhecem o expert, então provavelmente o custo por lead vai ser maior mesmo no público frio, mas você precisa trazer sempre gente nova. Então, o que eu gosto nos lançamentos, se é uma pessoa que já produz conteúdo há um tempo, já fez outros lançamentos, é sempre misturar público morno e público frio. Eu gosto de separar essas duas campanhas para eu ter mais clareza na hora de analisar as métricas. Logo na sequência vem o meu valor gasto. Quanto que eu gastei naquele dia ou naquela semana, quanto que está gastando até o momento. Então eu gosto muito de analisar essa terceira métrica, que é o valor gasto. Então esses três, tá? Essas minhas três primeiras métricas são as que eu bato o olho primeiro, são geralmente as métricas que eu mais relato para os meus clientes. Geralmente o que eles me perguntam é o seguinte: Rodrigo, quantos leads nós já geramos? Aí eu falo, né? Rodrigo, qual está sendo nosso custo por lead? E aí eu falo também. E outra é quanto que a gente já investiu. Então essas três métricas são essenciais e eu gosto de passar isso para os meus clientes em uma planilha. Então eu atualizo elas dia a dia lá no Google Docs e o meu cliente tem acesso e ele consegue analisar dia a dia também como as métricas estão acontecendo. E são as três métricas principais para ele poder perceber. Eu vou entrar aqui em métricas mais pontuais para nós como gestores de tráfego. Acredito que você seja um gestor de tráfego, ou mesmo que você não seja gestor, mas faça o tráfego do seu lançamento, o lançamento de alguém. Então, para nós como gestores, tem algumas métricas mais específicas. E, geralmente, as métricas que o expert ou o seu cliente, o seu sócio no projeto mais vai querer saber é quanto investiu, quantos leads foram gerados e qual é o custo por lead. Geralmente são as três métricas que eles querem saber, então eu chego, bato o olho e sei se essas métricas estão bem dentro do que eu preciso ou não. Você vai ver que eu gastei um pouco mais para público morno do que para público frio, tá? Inicialmente essa não era a intenção, mas é porque eu pensava que eu ia conseguir um volume maior de público morno com custo mais baixo. Conforme isso não aconteceu e eu precisava impactar esse público morno, que é um público muito mais comprador, que participou de lançamentos anteriores, eu acabei tendo que colocar uma verba maior. Então, juntando essas duas campanhas aqui, eu investi um pouco mais de 15 mil para público morno e um pouco mais de 13 mil reais, né? R$13.364,22 em público frio, tá? E deu total aqui de quase 30 mil reais pegando essas duas campanhas.
Eu não estou gerenciando só essas duas campanhas nesse lançamento, tá? Tem campanhas lá no Google Ads, que não está na somatória aqui, e tem outras campanhas de teste que eu estou fazendo só para Stories, campanhas à parte, só que eu trouxe essas duas para te dar um overview, uma visão geral. Depois disso, o que eu olho bastante? Tem aqui a minha quarta coluna de métricas, que é a minha quantidade de cliques no link, tá? É fundamental, tá? Porque é o seguinte, se eu não conseguir gerar cliques, consequentemente eu não vou gerar leads. Então, o clique ele é um passo atrás do lead, tá? Então a pessoa vai clicar no anúncio, ela vai chegar na minha página de captura, se ela deixar o contato, ela vai chegar na minha página de obrigado e ela vira um lead, certo? Então eu tenho clique, página, lead. Então são três passos aí fundamentais para que eu consiga ter resultado. É muito importante que você analise a quantidade de cliques que você está tendo nos seus anúncios, tá? Isso é importantíssimo. E aqui eu tenho, nessas minhas campanhas, praticamente o mesmo volume de cliques. Então, eu tive 10.480 cliques na minha campanha de público morno e 10.247 cliques na minha campanha de público frio. Com esse investimento, o que eu consegui de cliques? É muito importante eu saber isso, porque o clique ele vem antes do lead. Então, o clique ele é muito importante e, às vezes, ele não recebe a atenção necessária. É muito importante que você analise o seu volume de cliques, tá? Porque se você tiver muitos cliques e poucos leads, quer dizer que está acontecendo algum problema entre o seu anúncio e a sua página de captura, tá? Seja a segmentação, seja o próprio anúncio em si, ou algum problema lá na sua página de captura, na sua taxa de conversão, que é algo muito importante, tá? Sua taxa de conversão, a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Então, se isso acontecer, você precisa estar atento, tá? Às vezes você pode estar com um anúncio que está chamando muita atenção, está gerando muita curiosidade, então a quantidade de cliques está muito grande, seu CTR está muito alto, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco sobre CTR, e aí você precisa entender e encontrar um equilíbrio. Não necessariamente um CTR muito alto quer dizer que ele é muito bom, pode ser que ele esteja trazendo muitos cliques e pouco resultado. Então a grande questão aqui é no resultado. Sua métrica principal é volume de leads, custo por lead, né, e o valor gasto, que você precisa chegar também na sua meta de valor investido. Então, depois dessas métricas principais, você precisa ir para as secundárias, que também são muito importantes, que é o que a gente vai falar agora. Então, o volume de cliques aqui, se você observar nessas duas campanhas, eles estão muito próximos. Na primeira aqui eu tive um pouco mais de 10 mil cliques, né, 10.480, e na segunda eu tive 10.247 cliques, tá? Somando as duas, um pouco mais de 20 mil cliques, né? 20.727. Qual que vem na sequência? Assim como eu analisei lead e custo por lead, eu preciso analisar cliques e custo por cliques. E aí o que acontece? Quando eu analiso aqui o meu CPC das minhas duas campanhas, tá? O que a gente vai olhar aqui agora, eu vejo o seguinte. Na minha campanha de público morno, eu estou com um CPC de R$1,51, tá? É um CPC acima do que eu tinha projetado. Eu acabei de comentar com você que eu tinha projetado um custo por lead das minhas campanhas de público morno a R$1,50. Só que se eu estou pagando R$1,51 no meu clique, é óbvio que o meu lead vai ficar bem mais alto do que R$1,50. E você viu aqui que o meu lead está R$2,03. Então, já vem uma análise, tá? Quando eu percebo isso, eu já começo a pensar, beleza, o que eu posso fazer para gerar mais cliques com o mesmo orçamento? Porque se eu conseguir gerar mais cliques com o mesmo orçamento, consequentemente, o meu CPC ele vai cair, né? E aí, o meu CPC caindo, a probabilidade do meu custo por lead cair também é alta. Porque se eu mantenho a minha taxa de conversão, tá? A minha taxa de conversão é a mesma. A minha taxa de conversão é 60%. Então, a cada 10 pessoas que clicam no meu anúncio, que chegam na minha página de captura, 6 se cadastram. Beleza? Já a gente vai falar mais sobre isso. Então, a minha taxa de conversão é de 60%. Se eu consigo ter mais pessoas clicando e mantenho a minha taxa de conversão, consequentemente, o meu custo por lead vai cair, tá? Então, é uma coisa que as pessoas não se atentam ao seu CPC e a sua taxa de conversão, que são as métricas que mais impactam no seu custo por lead, e é por isso que você precisa estar atento. Então, eu tenho aqui um CPC de R$1,51 no meu público morno e um CPC de R$1,30 no meu público frio, tá? Então, aqui já gera um insight, cara, preciso pensar em novos criativos ou ajustar a segmentação, preciso encontrar uma forma de diminuir o meu custo por clique, que está também totalmente relacionado
ao que eu vou falar na sequência aqui, que é o seu CTR, que é a sua taxa de cliques. E você vai ver aqui que no meu público morno eu estou com uma taxa de cliques de 1% e no meu público frio uma taxa de cliques de 1,03%, tá? Então, o que acontece? Se eu estou tendo uma taxa de 1%, que é uma taxa ok, não é uma taxa muito baixa e nem muito alta, quer dizer que eu posso melhorar os meus anúncios, tá? Tem algum ponto ali na minha comunicação que não está batendo assim, sabe? Sabe aquele criativo, aquele anúncio que a pessoa bate o olho e fala, isso aqui é para mim? Isso não está acontecendo. Então, eu preciso analisar onde que está sendo o gargalo. Eu já quero te adiantar o que tem acontecido nessa campanha. A gente tem tido alguns probleminhas com a aprovação de anúncios. Apesar de não ter nada contra a política, muitas vezes o Facebook ele interpreta mal a sua comunicação. É um lançamento, a gente está falando sobre renda passiva, sobre questões de investimento e às vezes ele acaba interpretando como você estivesse prometendo dinheiro fácil, algo do tipo, porque infelizmente tem muitas pessoas fazendo isso. Então, já compartilhando aqui um pouco dos bastidores com você, é algo que eu preciso encontrar uma linha de não ser agressivo demais na minha copy, e aí eu vou gerar muito clique sim, mas muitas vezes eu não vou estar sendo condizente com as políticas do Facebook, então eu preciso ponderar isso, ser interessante o bastante para a pessoa querer clicar no meu anúncio e se cadastrar, mas também não ser demais a ponto de usar uma comunicação que eu possa ferir as regras do Facebook, políticas e tal. Eu sou muito preocupado com isso e fazer a coisa do jeito certo, tá? Então, nesse lançamento especificamente, a gente tem tido alguns probleminhas em aprovação de anúncio, aí sobe anúncios novos e tal, isso tem impactado diretamente no nosso CTR, mas faz parte do jogo. A minha ideia não era trazer uma campanha linda, perfeita aqui para você achar que sempre os resultados são extraordinários, que é só colocar que vai dar tudo certo. Não, faz parte do jogo. Tem lançamento que os criativos não vão performar bem, você tem que pensar em novos criativos durante o lançamento, às vezes eles não são aprovados a tempo, acontece uma série de coisas, mas isso impacta no seu custo por lead, tá? Só para você poder entender isso. Então, eu estou aqui com um CTR ok, é abaixo do que eu quero, tá? Eu queria um CTR ali em torno de 1,5%, para chegar no meu resultado, e aí você começa a perceber que o problema não está no meu custo por lead, começa atrás, está lá no meu anúncio, então estou dando poucos cliques, um custo por clique alto, um CTR abaixo que eu esperava, consequentemente o meu custo por lead também está acima, tá? Então é uma métrica essencial para você analisar o seu CTR. Avançando aqui, qual outra métrica que é fundamental? O seu alcance, tá? Você precisa ter um bom alcance nas suas campanhas, dentro da sua segmentação. E aí uma coisa que eu gosto de fazer antes de começar a campanha é listar todos os públicos que eu vou anunciar, tá? E colocar o tamanho daquele público. É algo que me ajuda a perceber se eu estou alcançando a quantidade de pessoas que eu posso explorar dentro daquela segmentação. Aí talvez vocês perguntem, beleza, Rodrigo, mas como que eu sei exatamente esse tamanho de público? Que é o que eu vou te mostrar agora, tá? Isso vai um pouco além do que eu estava te mostrando aqui na minha tela do gerenciador de anúncios, mas eu quero que você saiba fazer isso, porque isso com certeza vai te ajudar a tomar decisões muito mais assertivas e saber se você está conseguindo explorar ao máximo aquela segmentação que você está usando. O que eu faço? Eu venho aqui na minha parte de públicos, tá? Do Facebook Ads, é muito simples você chegar aqui nessa tela, clica aqui nesse menuzinho aqui e você vai achar ou aqui nessa parte aqui, nos atalhos, né? O meu já está aqui, ou você pode procurar aqui, ó. Logo aqui embaixo, aqui, ó, públicos, tá? Anunciar públicos. Quando você clica, ele vem para cá e ele vai te mostrar seus públicos personalizados, seu público de lookalike e tal. Mas como que você faz para saber o número exatamente de pessoas que você pode impactar dentro daquela segmentação? Você clica aqui nesse botão azul, criar públicos, e você vai selecionar essa opção aqui, público salvo, tá? Então, vou selecionar aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai digitar aqui o nome do público, tá? Se é um público de lookalike, por exemplo. Então, aqui, eu posso selecionar esse público aqui, ó. Lookalike de 1% de quem visualizou 25% dos meus vídeos. Eu coloco aqui, ele já me mostra que dentro desse público eu tenho aqui 1.500.000 pessoas, beleza? Só que aí qual que tá o erro que muita gente comete? Esse número aqui não necessariamente é o número total que você pode alcançar, porque aqui está totalmente aberto, ele está de 18 a 65 anos ou mais. E quando eu vou lá criar o meu conjunto de anúncios, eu segmento. Então, pode ser que, por exemplo, eu coloque na minha segmentação que eu vou anunciar para quem tem entre 25 e 64 anos. Ó. 25 e 64 anos.
você vai ver que já diminuiu, ó, foi para 1.100.000 pessoas. Então, deu uma diferença aí de 400 mil pessoas. Isso é muito significativo. Então, eu gosto sempre de levantar esses dados aqui e depois que eu pego esse número aqui, eu venho e faço aqui a minha planilha e eu listo todos os públicos. Quem me conhece sabe que eu sou o cara das planilhas, né? Eu faço planilha para tudo. Mas isso é muito bom para me trazer clareza. Então, eu tenho aqui, por exemplo, os meus públicos, público morno, e aí eu listo todos eles e vou colocando o tamanho de cada um dos públicos, tá? Então eu sei que para público morno eu tenho um alcance de até 450 mil pessoas, tá? Coloquei lá e vi a minha segmentação. E tenho aqui também a minha planilha de público frio, né? E eu sei que nas segmentações que eu determinei, eu tenho um alcance máximo aqui de 8.400.000 pessoas. Então isso me traz uma noção muito mais objetiva na hora de analisar a minha métrica de alcance, tá? Então vamos voltar lá. O que eu vejo aqui? Na minha campanha de público morno, eu consegui alcançar 241 mil pessoas, tá? Você viu lá que eu posso alcançar até 450 mil, mas nem todo mundo entra no Facebook ou Instagram todos os dias, então provavelmente eu consigo aí no máximo impactar 300 mil, 320 mil daquelas 450, porque eu tenho um período específico para estar anunciando. Então é muito importante para eu analisar aqui, se essa média estivesse muito abaixo, tipo 100 mil pessoas, eu sei que ainda tem muito mais gente para o meu anúncio aparecer no meu público morno. E eu quero meio que esgotar esse público morno, impactar o máximo de pessoas possível, porque é um público que já conhece o expert, é muito mais fácil de gerar resultado com eles. Não só na parte de captação, né, de gerar esse lead, mas também na venda. É muito mais fácil vender para quem já te conhece, tá? E como é um público significativo, 450 mil pessoas aí que se envolveram no último ano, eu quero impactar esse público. E eu tenho aqui o meu público frio, tá? Que você viu lá que no total, no geral, eu tenho até 8 milhões de pessoas para impactar. Eu impactei aqui, nesta campanha, 632 mil. Ou seja, eu tenho uma galera ainda para impactar, dá para gerar muito mais resultado. Eu só preciso entender como impactar melhor essas pessoas para conseguir gerar um volume maior com custo por lead dentro da minha meta. Beleza? Então isso aqui traz um panorama muito mais exato para mim, quando eu sei, né, exatamente quantas pessoas eu alcancei até o momento daquela campanha. Então fique atento, tá? Quando você for selecionar suas colunas, para você colocar a sua coluna de alcance e estar analisando todos os dias quantas pessoas você está alcançando, os últimos 7 dias, o dia anterior, naquele dia, e ver se a sua campanha está performando bem, beleza? Logo na sequência eu tenho a minha coluna de impressões, tá? Que está totalmente ligada à de alcance. Muitas pessoas até se confundem entre impressões e alcance, que são coisas totalmente diferentes, tá? Alcance são pessoas únicas, então não se repete. Impressões é a quantidade de vezes que o seu anúncio foi impresso, que ele apareceu lá, seja no feed, seja no stories, onde você colocou para aparecer. E ele pode aparecer para a mesma pessoa várias vezes, que aí impacta na frequência, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco. É muito importante que você preste bastante atenção no número de impressões que você está tendo, porque isso vai dizer quantas vezes está aparecendo para cada pessoa, está tendo um volume de impressão legal, e você vai percebendo qual é o nível de frequência ideal, tá, para você. Em algum cenário você vai ter uma frequência aí um pouco mais alta, de 2, de 3, e, existe casos e casos. Em alguns cenários você vai ter uma frequência mais baixa, de acordo com a sua segmentação, orçamento, uma série de coisas que você pode fazer. No meu caso aqui, apesar de ter impactado 790 mil pessoas, no total eu tive mais de 2 milhões de impressões, tá? Somando os dois públicos. Um pouco mais de 1 milhão para o meu público morno e quase 1 milhão aqui para o meu público frio, tá? Isso aqui foi intencionalmente, tá? Eu coloquei uma impressão maior para o meu público morno, porque eu não estava conseguindo acertar a comunicação exatamente, então eu coloquei vários anúncios diferentes, vários conjuntos e comecei a impactar essas pessoas para descobrir qual o ângulo de copy que ia conectar mais, qual tipo de imagem, de vídeo. Então eu permiti, né, eu deixei com que tivesse uma frequência maior, que é algo que a gente vai falar logo aqui na sequência. Então aqui é muito importante que você esteja atento ao seu número de impressões, tá? Isso também impacta direto no que a gente fala aqui na sequência, que é o seu custo por 1.000 impressões, tá? Quanto que você está pagando para cada 1.000 vezes que o seu anúncio é impresso. E aqui no meu caso, eu estou pagando aqui um CPM de R$ 14,99 para o meu público morno e R$ 13,43 para o meu público frio. Normalmente, você paga um CPM mais alto
para um público morno, que é um público menor. Então, quando você anuncia para um público menor, a tendência é que você pague mais caro. Porque pensa comigo o seguinte, você está sendo bem seletivo. Fala Facebook, né? Quando eu falo Facebook, é Facebook, Instagram, Facebook Ads. Eu quero aparecer para essas pessoas aqui, tá? Então, quando você é muito segmentado, consequentemente você vai pagar um valor mais alto, isso faz parte do jogo. E quando você é mais amplo, quando você trabalha com um público frio, um público de lookalike, um público de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de pessoas, provavelmente você vai ter um CPM menor, tá? Porque você está deixando de forma mais ampla. Outra coisa que impacta diretamente no seu CPM é a concorrência, se aquele público ele é muito concorrido ou não, tá? Então tem uma série de fatores, mas os dois que mais influenciam no seu CPM, que é o seu custo por 1.000 impressões, é a sua segmentação, tá? O quão grande ou quão pequeno é o seu público e a concorrência para aquelas pessoas. Existem pessoas, né, que veem uma quantidade de anúncios maior pela segmentação onde elas estão, existem pessoas que veem uma quantidade de anúncios menor. Então você acaba concorrendo com menos empresas, né, para aparecer para aquelas pessoas e pagando, consequentemente, um CPM menor, tá? Então sempre fique atento à segmentação, tá? Qual o tamanho do público e percebendo se aquele público ele é concorrido ou menos concorrido. Essa aqui da parte de concorrência não tem como você saber certeza. Com o tempo você vai percebendo isso e quando você separa os seus conjuntos de anúncios por públicos separados, você consegue perceber as segmentações que têm um CPM mais alto e as que têm um CPM mais baixo. Então isso, a experiência vai te trazendo e é muito importante você testar vários públicos e ver qual que você consegue aí uma relação de custo-resultado melhor. Avançando aqui, a gente tem a nossa frequência, que é a média que os seus anúncios foram impressos para uma mesma pessoa, tá? Você vai ver que eu tenho uma frequência aqui bem alta para o meu público morno, tá? De 4,36 e uma frequência de 1,57 para o meu público frio. Conforme eu te falei, eu tinha interesse de impactar assim mais vezes o meu público morno, então eu deixei uma frequência mais alta, mas para o público frio não. O público frio está dentro ali do que eu esperava, ficar abaixo de uma frequência de 2, né, que se o anúncio aparecer 2 vezes para a mesma pessoa, então está dentro, eu trabalho aqui com segmentações mais amplas. O fato de aparecer mais vezes para o meu público morno gerou um impacto direto na minha taxa de conversão, que é uma variável que eu analiso demais e que muita gente acaba negligenciando, que é a quantidade de pessoas que chegam na minha página de captura e realmente deixam lá o contato dela, o e-mail, o nome, o WhatsApp, aquilo que você pedir. Então você vai perceber que a minha taxa de conversão para um público morno, ela está bem alta, ela está de 73,97, quase 74%. Vamos arredondar para 70, só para ficar mais fácil de explicar, que é o seguinte: a cada 10 pessoas que chegam na minha página de captura, 7 deixam um e-mail. Então, uma taxa de conversão bem alta. Isso fez com que eu tivesse lá um CPC de 1,51 e um custo por lead de R$2. Então, eu tenho muita gente que clica e acaba deixando contato. Então, eu acabo equilibrar um pouco essa questão do custo por lead com a minha taxa de conversão. Tá? E aqui no público frio, você vai ver que eu tenho 45,98%. Então, a cada quase 46%, né? Vamos arredondar para 46%. Então, a cada 100 pessoas que clicam no meu anúncio, que é de público frio, 46 delas deixam contato. É uma taxa de conversão, para mim aqui, ok. Ela não é baixa, quando ela fica abaixo de 40%, já gera uma preocupação para mim. Geralmente a nossa taxa de conversão para público frio, para esse expert aqui, ela fica entre 40% e 50%, tá? Nos lançamentos que a gente já fez. Então quando fica nesse intervalo entre 40% e 50%, eu sei que está ok. Dá para ser melhor? Dá, sempre dá para ser melhor, mas ela está boa para um público frio, beleza? Então, e aí eu faço teste AB de página de captura, faço uma série de coisas para poder aumentar. Então essas são as métricas, mas eu não esqueci do que eu te prometi, tá? Eu vou te mostrar como que você consegue configurar essa métrica aqui de taxa de conversão, tá? Que é algo muito importante. Mas antes de explicar como que você faz aqui no gerenciador de anúncio, você precisa entender como essa conta funciona. Como que você faz a conta de taxa de conversão? E aqui eu estou falando de uma taxa de conversão de clique, tá? Que é o seguinte: quantas pessoas clicam no meu anúncio e deixam o contato, né, e viram lead. Então, qual é a conta que eu faço? Deixa eu abrir aqui um editor de texto só para te explicar isso. E aí, depois que você entende a conta, caso você não saiba, fica fácil de você criar essa métrica personalizada aqui no Facebook Ads. E também no Google Ads, né? Eu vou te mostrar aqui no Facebook Ads, mas lá também você consegue criar.
Qual que é a conta que você tem que fazer para chegar na sua taxa de conversão de cliques? É o seguinte, sua taxa de conversão, tá? Ela é igual à sua quantidade de leads dividido pela sua quantidade de cliques, certo? Essa é a conta. Então, quando você divide a quantidade de leads pela quantidade de cliques, você chega na sua taxa de conversão. E aí, vamos fazer a conta aqui, que é a seguinte, ó, antes de ir lá para a métrica. Vamos pegar aqui quantos cliques nós tivemos aqui, ó, nessa primeira campanha. Então, vamos fazer a conta aqui para ver se está batendo, tá? Qual que é a conta? 7.746 leads, tá? Que eu tive de público morno, dividido, tá? Dividido aqui por 10.480. Legal, aí que ele deu 73,9, né? 73% a minha taxa de conversão, certo? Quando eu venho aqui olhar, a minha taxa de conversão, 73%. Então, tá batendo. Só que ao invés de ter que fazer essa conta toda vez, eu já configurei para o Facebook Ads fazer essa conta para mim, tá? Então, como que você faz isso? Clica aqui novamente nas colunas, tá? No menu colunas. Você vai clicar aqui em personalizar colunas novamente. Prontinho. Aqui eu vou clicar nessa opção aqui, ó, criar métrica personalizada, tá? Você vai clicar aqui. Você consegue dar o nome para essa métrica. Você vai ver que eu dei o nome lá de taxa conversão cliques, tá? Então é a minha taxa de conversão comparada à quantidade de cliques que eu tive no meu anúncio. E você dá o nome que você quiser, tá? Você escolhe o formato, se é numérico, porcentagem ou moeda. No nosso caso aqui, como é uma taxa de conversão, é porcentagem, tá? Então você coloca aqui porcentagem. Você consegue descrever, tá? Dá uma descrição de que é aquela métrica e aqui abaixo você cria a fórmula, a continha. E lembra, né, da fórmula que eu te mostrei. A taxa de conversão é a quantidade de leads dividido pela quantidade de cliques. É exatamente o que a gente vai fazer aqui. Aí eu vou digitar aqui a minha variável, tá? No meu caso aqui é lead underline VDJ1, que é uma conversão personalizada. Vou colocar aqui, ó, lead VDJ dividido, tá aqui, ó, o sinal de divisão, por cliques. E aí eu vou selecionar essa opção aqui, ó, cliques no link, tá? Foi até uma coisa que eu acabei não explicando lá, eu vou explicar aqui agora. Uma coisa são todos os cliques que você tem. E aí ele conta cliques, se a pessoa clicou lá para dar o play no vídeo, se ela clicou lá para abrir, não tem quando você faz a descrição longa e ela aparece curta, a pessoa pode clicar para ver mais. Ela conta aquele clique, ela conta todos os cliques possíveis. Cliques para você comentar. Aqui não, eu estou pedindo para ele contabilizar a minha quantidade de cliques no link, né? Pessoas que clicam no botão lá, no saiba mais, no se inscrever, exatamente naquele botãozinho que aparece lá no Facebook e também no Instagram, né? Que aparece logo abaixo ali da foto ou do vídeo, tá? Quando ele clica em saiba mais. Então ele está pegando a minha quantidade de leads, dividindo pela minha quantidade de cliques no link e aí ele vai chegar na minha taxa de conversão. Depois que você configura todos os detalhes aqui, é só você clicar em criar métrica. No meu caso, como eu já criei, eu vou fechar aqui. Aí como que você acha a métrica que você criou lá? Você tem que digitar aqui em cima nesse menu pesquisar. Tá? No meu caso eu coloquei taxa, né? TX, conversão, ok, já apareceu, taxa de conversão, clique VDJ. Eu criei essa mesma métrica para outros lançamentos, tá vendo aqui? E esse aqui é o do meu último, então eu consigo selecionar aqui nas minhas colunas e ele aparece aqui na minha última coluna, beleza? Então feito isso, coloco aqui em salvar, dou o nome que eu quero para esse conjunto de colunas, coloco aplicar e ele vai ficar sempre salvo lá a minha coluna de taxa de conversão. Isso facilitou demais a minha vida, então assim, olha, assiste esse vídeo, esse trecho, quantas vezes precisar, cria lá, porque é algo que, sinceramente, eu nunca vi ninguém ensinando aqui e eu quero compartilhar com você, porque me ajudou muito, tá? Então, isso facilitou porque eu bato o olho aqui e sei exatamente qual é a minha taxa de conversão. Vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar, vamos recapitular todas as métricas aqui e eu vou pedir para o Daniel, né, que é o nosso editor, para colocar aqui na lateral do vídeo todas as colunas, tá, que eu vou te falar, para a gente poder recapitular, você não esquecer de nenhuma delas. E vou pedir também para a Taliane colocar aqui na descrição do vídeo todas as colunas, tá? Para você só copiar e colar lá, coloca no seu bloco de notas, algum lugar para ficar mais fácil. E todas as próximas vezes que você for fazer uma campanha de aquisição, de captação, de convite, você utilizar essas colunas e conseguir fazer essa análise que eu te expliquei aqui. Então vamos recapitular? Vamos lá então. Primeiro, lead,
tá? Que é o seu resultado. Se você não criar uma conversão personalizada, aqui vai ser a sua coluna de resultado, certo? Segundo, custo por resultado. No meu caso aqui é custo por lead, tá? E eu criei uma conversão personalizada, então ele apareceu aqui custo por lead VDJ1. Depois, valor gasto, exatamente nessa sequência, tá? O Daniel tá colocando aqui, facilita para você. Depois, cliques no link, tá? Não é somente cliques, é cliques no link, beleza? Depois, CPC, e aí você vai observar que tem vários CPC lá. Aí você precisa colocar custo por clique no link, beleza? Depois, CTR, tá? Taxa de cliques no link. Depois, alcance. Na sequência, impressões, CPM, tá? Custo por 1000 impressões, frequência e por último, né, mas não menos importante, sua taxa de conversão de clique, tá? Então essas são as métricas que são fundamentais para que você coloque nas suas colunas e possa analisar dia a dia durante a fase de convite, a fase de captação do seu lançamento. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Foi uma aula que ficou longa, ficou de certa forma um pouco densa, mas se você aplicar, eu tenho certeza que você vai ter muito mais clareza, tá? Não esquece de deixar seu comentário, é muito importante para mim ter o seu feedback, tá? Então deixe seu comentário aqui abaixo, fala para mim o que você achou, se ficou alguma dúvida, eu vou gostar muito de poder te responder e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um abraço e até lá!